Bem-vindos mais uma vez ao seu, ao meu, ao nosso programa Reaprendendo a Viver. Mais uma vez aqui direto do restaurante Toca da Barra. Só que, gente, hoje tá frio, afinal estamos no inverno, né? E uma garoa fina, mas estamos aqui para cumprir o nosso compromisso com vocês. Eu quero apresentá-los a minha entrevistada de hoje, esta pessoa querida, maravilhosa aqui, Rutilane. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvânia. Gente, a Rutilane, ela é pedagoga. Na realidade, ela tem outras funções também, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a questão da pedagogia com ela. E nós estamos nessa semana finalizando hoje, né? Hoje é uma sexta-feira de gravação, esse programa estará passando na semana que vem. Então, nesta semana que eu estou gravando, está finalizando a série que nós estamos conversando com as mães. As mães que têm seus filhos com algum transtorno. E essa semana agora, em que nós estamos aí projetando, é a semana que vamos falar com profissionais da área da educação que trabalham e passam pelas dificuldades também com alunos com transtorno. E eu quero aqui começar perguntando para a Rutilane quantos anos você trabalhou aí na área da educação, como professora, como pedagoga? Então, foram mais de 30 anos, né, na área da educação, desde da escola até a Secretaria de Educação também, com todas as faixas etárias, educação infantil até EJA. Olha que maravilha. Foram todas as faixas. Aqui no nosso estado, Espírito Santo? Não, no estado do Rio de Janeiro. Ah, então tá, gente, nós vamos conhecer coisa nova aí, viu? Rutilane, então, qual é a questão que eu quero, assim, te perguntar a princípio? Como é, não sei se você passou por essa situação, creio que sim, né, em 30 anos, mas você como professora, como é estar em sala de aula, talvez com 20, 30 alunos, e você ter algum aluno que não acompanha a turma, às vezes com autismo, com TDAH, com uma dislexia, ou com algum outro, né, transtorno. Isso para a professora, para que consiga equilibrar isso aí dos alunos, como é? Então, na época que eu trabalhei como professora e também como coordenadora, a neurociência ela não estava muito presente nas escolas. Então, a gente não ouvia muito falar assim de autismo, de TDAH, até TDAH a gente ouvia falar, mas autismo não, TOD também não. Então, o TDAH ele se apresentou primeiro no contexto sim, da escola, né? Sim. Os outros não. Então, se falava muito de dificuldade de aprendizagem. A criança tem dificuldade de aprendizagem, tem dificuldade de interação com o outro. E não se falava nesse contexto dos transtornos, né? Então, era, na verdade, um tatear muito grande. Mas isso sempre, para mim, né, sempre foi uma questão assim, de estudo. Eu não me contentava assim, a criança não está aprendendo, ok, vamos chamar os pais, a família, não sei o quê, e vamos conversar. Eu sempre achava que tinha um porquê. Então, mesmo com poucos recursos, né, e não com esse saber da neurociência, eu pensava assim, não, existe um porquê que essa criança tem essa dificuldade X e como será que essa criança vai aprender? Para mim, sempre tinha um porquê e como. Né? Então, essas duas perguntas do porquê e como, eu ficava trabalhando ali e pensando quem era aquele aluno, né, naquele contexto de aprendizagem e o professor, como nós estaríamos trabalhando para chegar até a singularidade desse sujeito, que para mim sempre foi assim, muito importante perceber como ele aprende a sua singularidade, né, e o olhar da gente. Porque eu sempre disse o seguinte, o professor em si, ele tem que ter um olhar e um toque. O toque, muitas vezes, ele não precisa nem ser um toque físico, mas o toque do próprio olhar. Um toque do olhar amoroso, né? Do olhar acolhedor. Isso é para todas as pessoas. Para uma criança, então,
isso faz uma diferença muito grande. Mas nesse contexto, quando eu trabalhava em sala de aula ou na própria escola, nós não tínhamos muito esse descortinar da neurociência para a educação, estava tudo muito escuro, né? Então era difícil. O que a gente abordava era a dificuldade de aprendizagem mesmo. E existiam muitas crianças assim ou eram poucos? Não com a evidência que tem hoje, né? Mas existiam bastante. Eu me lembro de vários casos, todas as salas de aulas tinham assim, umas que eram mais evidentes, outras que ficavam mais camufladas, principalmente as meninas nesse contexto da camuflagem é muito grande, né? Elas se maqueiam mais nesse contexto, né? Então, mas tinha. A gente é que na verdade não percebia assim com uma transparência, mas a gente percebia no fundo que algo estava diferente, mas não conseguia ter explicação para essa diferença, digamos assim. Mas tinha. Uma criança com autismo severo, eu acredito que naquela época talvez não fosse para dentro de sala de aula, ou iria, porque às vezes os pais retinham, né? Não, uma criança com autismo severo, ele não estaria na sala de aula. Os pais realmente, eles retinham, eles não colocavam na escola, até porque eles não sabiam nem como levar, eles tinham medo de levar algumas crianças. Se ele fosse severo, com deficiência intelectual, então eles não levavam. Mas geralmente, se fosse também não verbal, eles não levariam. Então, muitas crianças não verbais, né, e que eram cognitivamente preservados, não frequentavam escola, porque não se expressava verbalmente, não tinha essa interação verbal, então não estava funcionando realmente. O que você acha, porque foi de um tempo para cá, não sei quanto tempo, que colocaram essa obrigatoriedade de uma criança com transtorno, né, independente de qual grau desse transtorno, está em sala de aula, mesmo sendo um transtorno como um autismo severo, como algo que a gente vê que a criança não consegue absorver tanto. Quando entrou isso, eu não sei como eu estou falando, né? Eu não sei quanto tempo tem, né, essa obrigatoriedade. Mas você acha que as salas de aula, as escolas estão preparadas? Hoje já tem um tempo que você saiu da sala de aula, né? Então você pode falar sem problema nenhum. Você acha que as salas de aula estão preparadas para poder acolher? Olha, como a diversidade, no caso dos transtornos, ela é muito grande, porque se tratando de sujeito, cada um se apresenta de uma maneira diferente. Não há uma preparação adequada, não tem assim como se preparar adequadamente, apesar de ser necessário algumas estratégias ou intervenções para se apresentar mais adequada. Uma sala de aula como está atualmente, né, e como eu vi antigamente, eu penso que atualmente também, mesmo que tenha salas de recursos, elas não estão tão preparadas para alguma situação assim, de autismo severo, talvez com a comorbidade do DI, então fica bem difícil. Mas a inclusão, o problema está, eu penso, é que no conceito da inclusão. A inclusão não é estar todos juntos, é atender de forma igualitária. Né? Igualdade é uma coisa, ser igualitário é outra. Então a gente precisa diferenciar esses dois contextos de igualdade e igualitário, né? Porque você não pode tratar uma criança de 5 anos igual uma criança de 1 ano. Né? Se você coloca para ver na janela alguma coisa, para a criança de 1 ano que é menor, vai ter que colocar um ressalto, né? Para ele subir e ter a mesma oportunidade, né? Então a estratégia usada é diferente, né? A estratégia é diferente. Então penso que para se incluir, as estratégias elas precisam ser diferentes. Uma sala de aula num contexto, digamos assim, comum, como a gente vê, né? Ela não oferece uma inclusão que vai ser assim, igualitária, oferecendo oportunidade para todos, né? Penso que fica meio difícil. Pois é. Eu faço essa pergunta porque eu atendo muitas crianças, jovens, adolescentes com transtorno. E eu participo dessa dor deles e dos pais. Por quê?
não tem, pelo menos dos que são meus pacientes, né, nem toda escola tem o profissional para essa demanda, né, um psicopedagogo para acompanhar, que é o professor, o profissional, né, para estar acompanhando junto. Eu tenho pacientes que a psicopedagoga o deixa em sala de aula e sai. Ele fica praticamente sozinho, ele só copia do quadro, ele não consegue reter as coisas, ele copia, mas não sabe o que ele está copiando, não sabe ler, isso porque ele está no nono ano. Está no nono ano. Não sabe o transtorno dele, ele esquece as coisas, ele não consegue reter a informação. A gente faz esse trabalho tentando, né, estimular a rede neural dele, mas em sala de aula o acompanhamento não tem. Os pais dizem mesmo que o que ele conseguiu crescer foi lá comigo e com a minha equipe. Ele, em questão de escola, não conseguiu. Não sei se é porque a escola só tem uma psicopedagoga para poder atender outras crianças também, né? Eu não sei. Só que, na realidade, esse adolescente, ele se sente excluído. Infelizmente, a questão não está... Claro que a demanda é grande, né? A demanda é muito grande, a gente sabe disso, é um para muitos, e esses muitos são diversos, né? Na sua complexitude, mas eu penso que existe algo mais simples que talvez a gente consiga detectar. O fato de você saber qual é de fato o problema daquela criança. O problema que eu estou falando não é problema, qual é o prejuízo, né? Você tem que identificar o prejuízo, como ele reage positivamente diante daquilo que você está ensinando, ou que você pretende ensinar. Então, eu sempre, quando eu coordenei uma escola e a gente fez um projeto em 2001, e a gente não tinha essa abordagem da neurociência, como eu falei, mas eu tinha um porquê e para quê, né, assim, que me instigava. Graças a Deus eu tive uma equipe de professoras que comprou, assim, abraçou, né, não é a briga, né, a gente se abraçou nisso, a causa, Então, foi muito interessante que a nossa fala era sempre do olhar, né, para cada um. E a gente caminhava da seguinte maneira: nós temos, a gente dá 2 passos e volta 2. Só que antes de fazer esses 2 passos e voltar 2, porque a gente tinha que sempre ir e vir, a gente viu cada aluno, né? Cada aluno, quem era cada um e quem era também o professor que ia receber aquele aluno. Ele também tem que ter perfil. Isso também eu sinto que falta. O professor tem que ter perfil para aquele aluno. Então não adianta você colocar um professor que não tem um perfil de alfabetização para um aluno que vai ser alfabetizado. Não tem como, a coisa não anda. E ao mesmo tempo tem professor que ele se dá bem com adolescente e não se dá bem com criança pequena. Então esses perfis, eles são importantes de ser analisados, porque assim, primeiro passo para se ter aprendizado, eu penso que é o vínculo que se estabelece com o aluno e o professor. Isso aí é o primeiro passo. E nesse vínculo estabelecido, você ganha 50%. Por quê? A aprendizagem já vai começar a acontecer porque ela já está prazerosa. Sim, né? sim. Então, isso tudo vai se desenvolver. Agora, quando ele se sente num lugar que ele não se sente pertencente, a aprendizagem não acontece. Sim. E para a criança ainda não é tanto problema, ela não se importa de ter um professor para ele acompanhando. O adolescente tem. Eles têm vergonha, eles falam assim, eu não gostaria de ter porque o colega está bravo com eles, humilha, né? Falam certas coisas que dói. Então acho que tudo isso tem que ser repensado, a forma de ser feita, né? Tem que se fazer de uma forma onde eles se sintam incluídos e não excluídos. Estou lembrando aqui de um caso de uma outra paciente também, que ela já aos 14 anos, muito bonita e tal, ela não tinha ninguém para ela, para acompanhá-la no colégio dela, não sei se era municipal ou estadual. E ali os próprios professores não tinham paciência com ela quando ela fazia alguma pergunta.
falavam coisas humilhando. Então, quer dizer, não tinham um preparo, achava assim que ela não queria aprender e tal. E chegou um momento que ela falou, não, eu vou me calar. Acontece isso. Infelizmente acontece justamente a falta de conhecimento por parte dos professores, que na verdade ser professor não é fácil, porque você precisa conhecer uma gama de coisas. Porque a neurociência a gente tinha que estudar a fundo, porque se você é aluno, é professor de um adolescente, é uma perspectiva. Quem é também esse adolescente? Será que a idade cronológica é de acordo com a idade também mental? Também tem isso. Isso vai também ter essa diferença. Como você vai agir? Não é só você colocar assim, são alunos do 3º ano, ou são alunos do 6º ano. Não. Esse sujeito, na sua aprendizagem, aonde ele está, ou na sua idade mental, aonde ele também está. Isso tudo vai interferir no processo da aprendizagem e no ensinado do professor. Então, eu penso o seguinte, o professor, ele não pode ter assim, eu sou o professor e eu vou dar aula. Eu digo o seguinte, que nenhum professor pode ser um dador de aula. Nem existe essa palavra, eu entendi, né? Não pode ser um dador de aula, ele tem que ministrar. A ministração é algo que você pensa, você olha, o outro que vai receber. Não é você chegar lá e entregar. Né? Eu vou dar aula, pronto, entreguei um produto. Não, esse produto não é um produto que se entrega. Né? É um trabalho que se efetiva na mente, no coração desses alunos. Então não pode ser algo que é entregue. É algo que tem que ser sentido. Né? A aprendizagem, ela passa pelo vínculo, como eu falei, e tem que ser sentido. Então, todo o contexto, sendo comportado do professor, dos colegas, e isso tem que ser algo que seja assim, disseminador, né, digamos assim. Então, se a escola, o contexto escolar ou a sociedade em si não dissemina, né, compreensão com o outro, com o fazer do outro, não leva o entendimento e sempre retruca, né, então as coisas começam a ter esses efeitos negativos. Então, a relação dentro da escola, ela precisa também mudar um pouco, ser um relacionamento, uma relação mais, digamos assim, de compreensão. De olhar o outro e perguntar por que da reação ou por que da atitude. Não é minimizar, né? Não é minimizar, mas é olhar. Eu penso que seria por esse caminho. Quando você coloca isso é muito interessante, porque justamente é isso, você fazer a tua profissão com amor. Quando você faz, você não está apenas mecanizado e você começa a buscar estratégias. Não adianta jogar várias pessoas dentro de uma sala de aula e alguém ali querendo jogar também matéria, a coisa vai mais além. Porque tem muitas crianças que vêm, principalmente para o colégio público, muitas crianças que vão apanharam, o apanhar, que eu digo, não é um apanhar da correção, mas sofrer uma agressão mesmo, porque conforme a correção dos pais, deixa de ser uma correção e passa a ser uma agressão, né? Às vezes está no meio ali onde existe muita droga, existe muita bebida, pessoas até sendo abusadas, né? Então, o que está atrapalhando esse aprendizado? É um transtorno ou é algo social? Né? Algo que está passando. Então, a função de um professor, eu acho ela muito grandiosa. Porque vocês passam a metade do dia de uma criança, isso quando o colégio não é integral, né? Então, a metade do dia ali e meio a alunos. E então vocês têm essa capacidade de olhar, de saber a mudança de comportamento, de saber que algo ali não está funcionando bem, né? Mas se você vai para a sala de aula, você vai todos os dias para o seu trabalho insatisfeita, realmente você não vai fazer este trabalho com a complexidade que ele precisa ter, né? E é isso. Eu gostaria que você pudesse falar para as mães, nós temos muitas mamães, sobre esta questão dessa parceria, os pais
com os professores, com a escola, porque às vezes os pais entregam as crianças lá para a escola e não sabem o que eles, como está sendo lá. Então eu acho que pode-se ter uma parceria maior. Deixa um recadinho para os papais, gente. Então, penso que procurar a escola é sempre importante, né, da parte dos pais e também da parte da escola, receber, né, esses pais com acolhimento, né, afetuoso. Procurar a escola é importante, saber o que o seu filho está fazendo na escola, o que ele está estudando, como você pode estar contribuindo, porque não é cobrança, mas assim, como que eu posso dar as mãos? Como podemos dar as mãos? Como que eu posso contribuir em casa? O que ele precisa estar estudando para melhorar? Ou se você percebeu que ele não está indo bem, fala para a professora, né? Olha, ele não sabe fazer certos conteúdos, ele estava fazendo atividade de casa, ele teve dúvida. Então, esse feedback, tanto da parte da escola como da parte dos pais, esse dar as mãos, ele se torna muito importante porque ninguém faz nada sozinho, né? Até porque a criança se apresenta em casa de uma maneira, na escola de outra maneira, as crianças, dependendo do contexto que ele está, ele muda um pouco de comportamento. Mas essa parceria, escola e família, ela é primordial para o sucesso, sem que haja cobrança, mas sim aquele pensamento ou intenção de parceria. Muitas vezes há essa ruptura porque tanto um lado quanto o outro quer cobrar. E na verdade teriam que se unir, né? A gente tem que se unir para o andar dessa criança. Então a união, né, vai fazer a força. É um ditado bem antigo, mas sim, isso é verdade. Sim. É isso aí, eu também acho que tem que ser dessa forma, né? Só vai para frente se tivermos essa parceria e falarmos a mesma língua. Sim. Então, gente, olha, por hoje, por esse programa de hoje, dessa segunda-feira, é só. Mas eu vou me despedir dela aqui, mas voltaremos na quarta-feira, aí ela já com uma outra profissão, também nos ajudando muito nessa nossa série, no nosso contexto. Por hoje, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Gente, muito obrigada por estarem aí mais uma vez no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus.